Bom, hoje vamos falar da Mesopotâmia. Vejam aí ao fundo os famosos jardins suspensos da Babilônia que teria sido construído no governo de Nabucodonosor. Muito bem. Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia vem do grego, e significa terra entre rios. O nome desses rios são Tigre e Eufrates. Essa região fica localizada no Oriente Médio. O território ocupado na Idade Antiga hoje pertence ao Iraque. É conhecida como o berço das civilizações. Por volta do quarto milênio a.C., a população passou pelo estágio da sedentarização. O homem deixava de ser caçador-coletor a partir do terceiro milênio a.C. Cidades como Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Kish, Eridu, entre outras, começaram a desenvolver atividade comercial entre elas. Olha que interessante. Vejam aí a região da Mesopotâmia, detalhada em verde no mapa. Se vocês observarem, nessa região existe água em abundância, Isso favoreceu o surgimento de diversas civilizações da antiguidade, Notem bem que no centro da imagem estão os famosos rios Tigre e Eufrates. Muito bem. Povos mesopotâmicos. Bom, na verdade, ali naquela região existiram vários povos, mas dentre esses destacaram-se os sumérios, os acádios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Vamos começar falando dos sumérios e acádios. Há cerca de 6.000 anos, os sumérios fundaram as primeiras cidades-estado, como Ur, Uruk e Nippur, que estão entre as primeiras cidades do mundo. O seu grande legado para a história foi a invenção da escrita cuneiforme. Isso foi uma grande revolução para a época, Porque com a invenção da escrita, o homem passou agora a registrar. Isso não quer dizer, que as outras civilizações também não inventaram a sua escrita. Inventaram, mas o pioneirismo vem dos sumérios. Que isso fique bem claro, Muito bem. No terceiro milênio a.C., ocorreu a incorporação da Suméria ao Império de Acade, povo semita que vivia ao norte da Mesopotâmia. O monarca de maior destaque foi Sargão o Grande, Ele foi o responsável pela unificação da Suméria ao Império de Acade, E por lá, fundou também a primeira dinastia da Mesopotâmia. Marquem bem isso aqui, O Império de Acade durou até por volta de 2000 a.C. Abalado por rebeliões internas, foi invadido por guerreiros nômades que provocaram a desintegração. Muito bem. Vejam aí a representação de placas de argila suméria com caracteres cuneiformes. Muito bem. Agora vamos falar dos babilônios. Os amoritas foram um dos povos que invadiram o Império Acádio. Eles fundaram a cidade de Babilônia, que passou a ser um polo de força na Mesopotâmia. Eles se expandiram e ergueram o primeiro Império Babilônico. Marquem bem isso aqui, Com a compilação do Código de Hammurabi, que continha 282 artigos, atribui-se aos babilônios a origem do direito. Para limitar as penas, o Código adotou o princípio de talião, sinônimo de retaliação. Por exemplo, caso alguém arrancasse os dentes de alguém, os seus dentes também seriam arrancados. Se furasse o olho de alguém, o seu olho também seria furado. Claro, que o Código de Hammurabi continha leis muito mais complexas, Aqui só foi um pequeno exemplo de como funcionava a legislação da Babilônia. Uma grande característica da aplicação dessas leis é que eram sempre proporcionais às ofensas cometidas. O soberano de maior destaque foi Hammurabi, conhecido por ter feito a expansão do império e pela sua eficiência na administração. O primeiro império babilônico foi invadido por povos que já guerreavam a cavalo, como os hititas e cassitas, esses povos indo-europeus.
e por volta de 1600 a.C. foi conquistada. Muito bem. Vejam aí a representação de uma escultura feita em bronze e ouro representando Hammurabi, né? Ou Hammurabi, né? Como queiram. Muito bem. Por consequência, vamos falar agora dos assírios. Os assírios viviam em uma região de trânsito intenso de povos que entravam pelo Vale Mesopotâmico ou saíam dele. Os assírios ficaram conhecidos na história pelo seu militarismo. Lembre dos assírios como um povo extremamente violentos e bastante sádicos com seus inimigos, né? E levem-se a sério, né? Com Assurbanipal, o Império Assírio atingiu a sua máxima extensão. Ele abrangia a Mesopotâmia, a Síria, a Palestina, a Fenícia e o Egito. Olha que interessante isso aqui. As rebeliões constantes, promovidas pelos povos dominados, enfraqueceram o Império Assírio, que se fragmentou quando os caldeus, esses habitantes da Babilônia, aliados aos medos, esses vindos do planalto do Irã, tomaram a cidade de Nínive, a capital do Império, em 612 a.C. Muito bem. Vejam aí a representação de Assurbanipal, né? Que viveu de aproximadamente 690 a 627 a.C., um dos maiores táticos militares da antiguidade, né? Muito bem. E por fim, vamos falar agora dos caldeus. Os caldeus construíram um império poderoso que ficou conhecido como o Segundo Império Babilônico. Durante essa expansão militar, invadiram a cidade de Jerusalém, prenderam milhares de judeus e os levaram como escravos para a Babilônia. Esse episódio ficou conhecido como Cativeiro da Babilônia. Com parte da riqueza tomada dos vencidos, o imperador caldeu Nabucodonosor promoveu a conquista da cidade de Babilônia, escolhida para ser a sua capital. Assim como seus antecessores, o Segundo Império Babilônico também foi abalado por revoltas internas. E, estando enfraquecido, foi conquistado pelos persas, chefiados por Ciro o Grande, né? Em 539 a.C. Ciro o Grande, né? Que foi aquele grande gênio das estratégias militares, né? Eu falarei mais dele, né? Lá na aula dos persas, claro, né? Não percam. Vejam aí a representação da Torre de Babel, né? Observem, né, que era composta de pisos, né? E no topo havia um templo de adoração a Marduk, né? Que se tornou lá o deus principal da Babilônia. Olha que interessante isso aqui. Muito bem. Agora vamos ver a estrutura social da Mesopotâmia, né? Como um todo. Vejam aí. No topo estava o rei, abaixo do rei, governador local, sacerdotes, guerreiros e ricos comerciantes. Abaixo desses, artesãos e camponeses. E na base da pirâmide, os escravos, que se tornavam escravos naquela época por duas vias, ou por guerras ou por dívidas. Olha que interessante isso aqui. Muito bem. Agora veremos os deuses mesopotâmicos. Na verdade, os principais. Shamash, conhecido como Deus Sol. Enlil, Deus do vento e das chuvas. Ishtar, deusa do amor e da fertilidade. Enki ou Enki, senhor das águas doces. E Marduk, filho de Enki e principal deus dos babilônios. Legado cultural. Desenvolvimento agrícola. Religião politeísta. Astronomia. Astrologia e horóscopo, 12 signos. Semana de 7 dias. Divisão do dia em hora, minutos e segundos. Matemática. Origem do direito. E zigurates, palácios e templos. Olha que interessante. Muito bem. Então foi isso.
Hoje falamos da Mesopotâmia. Muito obrigado, valeu e falou!